Memória da Petrobras, depoimento de Carlos Najib Khalil, entrevistado por Eliana Santos. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2004. Realização, Museu da Pessoa. Entrevista número SEMPES 02. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de começar essa entrevista pedindo que o senhor nos falasse o seu nome completo, local e data de nascimento, por favor. Carlos Najib Khalil, nasci no Rio de Janeiro em 11 de março de 1952. Seu Carlos, você pode contar pra gente como que foi o seu ingresso na Petrobras e um pouquinho dessa sua trajetória profissional? Eu me graduei aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na Ilha do Fundão. Após a minha graduação, eu fiz mestrado e assim que eu estava concluindo o mestrado, eu prestei concurso aqui para o Centro de Pesquisa da Petrobras, passei e fiquei aguardando a chamada. E em pouco tempo, terminando o meu mestrado, eu fui chamado pelo SEMPES e iniciei o meu trabalho aqui. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre as suas atividades no SEMPES hoje? Um pouquinho dessa sua trajetória aqui no SEMPES, se o senhor passou por alguns setores ou não? Ok, olha só, eu praticamente sempre trabalhei na área de exploração e produção de petróleo, né? Eu inicialmente, pela minha formação acadêmica ligada à área de aditivos químicos, principalmente os aditivos poliméricos, eu trabalhei na área de completação de poços de petróleo. A completação é a preparação do poço para a produção. Posteriormente, eu trabalhei um pouco com engenharia de reservatório, mais voltado para dano de formação, incrustações, parafinações. E mais recentemente, o nosso setor foi reestruturado, né? E eu, no momento, estou trabalhando com escoamento de petróleo e, mais especificamente, escoamento de petróleo em águas profundas, onde os desafios tecnológicos são bastante grandes. E eu tenho atuado nessa área com bastante intensidade, né? Você pode falar para a gente assim mais um pouquinho como que se dá essa sua atividade, só para a gente que não sabe muito bem como que funciona? Ok. A atividade de pesquisa, né, voltada para exploração e produção, ela tem que ter um suporte científico, né, através de ensaios de laboratório, pesquisa, simulações, né? Isso leva a gente a formatar um modelo, né, de desenvolvimento. Como eu tinha dito a você, por exemplo, produzir petróleo em águas profundas é um desafio muito grande. É o que a gente chama de desafio do próprio ambiente, né? São águas profundas, condições de temperatura e pressão bastante elevada, correntezas. Então, quando a gente observa fenômenos que ocorrem durante o escoamento do petróleo nesse cenário, você tem que transportar esse fenômeno para as condições de laboratório. Uma vez entendido esses fenômenos, a gente busca soluções, né? Geralmente esses fenômenos são fenômenos que causam problemas para a produção. Um exemplo típico: quando a gente produz petróleo em temperaturas muito baixas, há um fenômeno chamado de parafinação, que corresponde à saída de solução dos compostos parafínicos do petróleo, e esses compostos vão se depositando na parede do duto. É como equivalente à saúde humana, né, à arteriosclerose, né, a deposição de colesterol, né, na parede das artérias. No oleoduto acontece as deposições de parafinas, e essas parafinas reduzem o diâmetro do duto. Então, basicamente, a metodologia que a gente faz é entender como isso acontece no fundo do mar, dentro de um duto, entender como isso pode ser evitado ou como pode ser corrigido e, a partir daí, buscar soluções. Essas soluções são trabalhadas, são ajustadas e, num certo momento, a gente leva essa solução novamente para o campo e começam os ensaios reais. Graças a Deus, eu fiz algumas incursões nessa linha e nós tivemos bons resultados. Desenvolvemos uma tecnologia que hoje ela é consagrada no Brasil, e alguns outros indústrias de petróleo têm buscado até essas soluções que nós desenvolvemos, foi patenteado. E no momento ela tem uma aplicação muito nobre, que é a chamada garantia de escoamento do petróleo em águas profundas. Entendo. E você pode falar para a gente assim um pouquinho das etapas na área de pesquisa que o SEMPES, né, abrangeu e quais são esses projetos agora, né, para águas profundas?
Como que está funcionando isso no SEMPES? Ok. Mais ou menos por volta de 1989, 90, a gente estava trabalhando ainda assim com um certo grau de novidade, né? Todos os fenômenos que aconteciam em águas profundas. À medida que os anos foram passando e a gente foi adquirindo, né, essa experiência e transferindo essa experiência para as equipes de mar, né, as plataformas, o processo foi um pouquinho mais consolidado, né? Então, basicamente esse tema, né, eu não vou abordar todos porque eu acho que cada pesquisador tem uma temática, né? Mas a minha temática, que é a parafinação, a gente trabalhava muito com como essa parafina depositava e como a gente removia. Então foi essa tecnologia que nós desenvolvemos, que na Petrobras nós chamamos de tecnologia SGN, Sistema Gerador de Nitrogênio. A gente remove o depósito formado. Mas obviamente que a melhor maneira da gente controlar um processo como esse é de prevenir e não necessariamente de corrigir, né? Ou seja, os métodos preventivos são mais interessantes do ponto de vista tecnológico do que os métodos corretivos, porque os métodos corretivos são paliativos, né? Você deixa o problema acontecer para você remover. Eu diria que hoje a tecnologia de remoção ou de correção ou de remediação desses problemas está mais ou menos consolidada, mas está sendo substituída gradualmente por tecnologias de prevenção. Então hoje, até na linha mesmo de parafina, que é o nosso tema, a gente está fazendo vários estudos de prevenção à deposição de parafina, ou seja, a gente adiciona um aditivo químico, geralmente esse aditivo químico é de natureza polimérica, ele é injetado antes do óleo começar a sofrer esse problema de parafinação. Então, ao invés dele sofrer isso, ele tem um preventor e esse fenômeno deixa de ocorrer ou ocorre de maneira, vamos dizer, controlada ou não danosa à produção. Então, eu diria que hoje, nesse tema, a gente está trabalhando de modo preventivo. Então, é o que evoluiu desde da identificação do problema, passamos pelos métodos corretivos, hoje nós temos os métodos preventivos e, paralelamente, trabalhamos com os métodos preditivos, ou seja, são aqueles onde a gente prevê se o fenômeno vai ocorrer ou não, independente da solução estabelecida, né? Então, eu acho que é uma evolução, eu acho que a pesquisa, ela ganha maturidade, né? A gente aprende como é o problema, como corrigir, e depois como prevenir e como predizer. Eu acho que está no caminho certo. E esses projetos de pesquisa, eles estão inseridos dentro do PROCAP ou não? Como que funciona um pouquinho, senhor Carlos? Você pode explicar para a gente? O programa de capacitação em águas profundas, ele tem esse objetivo, né, de tornar a empresa competente e abastecida de tecnologia para atender a demanda da produção em águas profundas. Esse tema é perfeitamente inerente ao conteúdo do programa, né? Porque se você não dominar esses fenômenos, você não vai ter a capacitação ou a produção em águas profundas. Então, eu diria que está intimamente ligado ao programa do PROCAP. Do PROCAP. E apenas há uma evolução, né, da formatação, a abordagem, mas o objetivo final é produção em águas profundas, ou seja, o PROCAP. E você pode falar para a gente, assim, se o senhor sabe, qual a principal pesquisa hoje desenvolvida pelo SEMPES para exploração em águas profundas? Até na sua própria área, né? O senhor apontou para a gente alguns caminhos desse seu trabalho. O senhor sabe, assim, um destaque que está dentro da sua área ou dentro do próprio SEMPES para águas profundas? A gente corre risco, né, de comentar um e esquecer o outro. Certamente eu não tenho a visão tão gerencial, né, de todos os problemas. Mas eu diria que os projetos, falando assim mais genericamente, os projetos que estão associados às chamadas barreiras à produtividade, o que seriam as barreiras? Seriam todo e qualquer processo que leva à redução do escoamento do petróleo. Então, assim como eu tenho estudado o problema de parafinação, existem problemas de incrustação, existem problemas de formação de hidrato, que é uma coisa muito recente, problemas de formação de emulsão, formação de borra.
Eu diria que os projetos que visam ao controle dessas barreiras sólidas que eu citei, eu acho que tem uma relevância muito grande no contexto do PROCAP, né? Porque, logicamente, que as questões de instalação, a questão de segurança operacional são importantes, mas estas que diz respeito ao controle dessas barreiras, elas são imprescindíveis. Você pode tornar um campo de petróleo inviável a sua produção se você não tiver o controle disso. Só para remontar aí os anos de 1989, 90, o campo de Albacora, ele correu o risco de não ser explorado de maneira comercial ou eficiente por conta, por exemplo, de uma dessas barreiras, que era o problema de parafina. E foi quando a gente teve o melhor sucesso fazendo intervenções e controlando essa parafina. Se essa parafina não fosse controlada, praticamente a gente poderia abandonar a produção de um campo gigante, né, como é o campo de Albacora. Hoje, o processo está totalmente dominado, né? Então, eu acho que a relevância de um projeto está no que ela traz de benefício, né, para o próprio negócio da empresa. O negócio da empresa, no EIP, é produção e exploração em águas profundas, onde a Petrobras produz cerca de 80% da produção nacional, né? Então, ter atenção a esses aspectos é vital para a empresa. Seu Carlos, o senhor apontou essa dificuldade lá no campo de Albacora. O senhor poderia contar para a gente algum desafio maior que o senhor tenha vivido, né, nesse período? O senhor tem algum outro desafio que o senhor queira contar para a gente nesse processo nesse de pesquisa? Campo de Albacora? Não, no geral. Que o senhor eu preferia até talvez marcar aí, realmente foi um momento que marcou muito a minha vida. Foi quando eu embarquei o pessoal usa a expressão, né? Embarquei num navio, né? Como se fosse, embarcou numa furada, né? Mas eu embarquei num navio chamado PP Moraes, e era exatamente o centro do problema da produção de petróleo, era nesse navio PP Moraes, que estava instalado no campo de Albacora. E a primeira vez que nós fizemos uma operação de limpeza de oleoduto no fundo do mar, a uns 350 metros mais ou menos de profundidade, mar com uma agitação muito violenta, e a primeira vez que a gente ia fazer uma operação dessa. Era uma operação delicada, nós preparamos os líquidos, né, a química que ia envolver a remoção dessas parafinas, e nós injetamos num ponto do oleoduto, né, levantamos o oleoduto até a superfície, injetamos um produto químico, e quando nós certificamos 1h30 depois do início do projeto, do processo, que a resposta estava sendo dada no navio, o navio estava começando a aumentar a produção, isso para mim realmente foi um marco, né? Nunca em lugar nenhum no mundo tinha sido feita uma operação com esses reagentes, numa condição de mar tão adversa, tá? E a gente fez isso pioneiramente. E quando eu tive informação do engenheiro de produção do navio informando que tinha havido um aumento da produção, que quando você faz a remoção dessas barreiras, você resgata a produção original do poço. E isso foi sinalizado muito rapidamente. E a gente entendeu que tudo aquilo que a gente fez no laboratório, tudo aquilo que a gente planejou, de uma certa maneira funcionou. Lógico que dali por diante a gente fez muito ajustes, mas aquilo foi um marco onde o sucesso nos garantiu a continuidade da pesquisa. Nossa, que bacana. E tem algum outro desafio que o senhor tenha enfrentado, que o senhor queira apontar para a gente? Eu estou trabalhando assim mais recentemente, por incrível que pareça, eu estou trabalhando, apesar de estar lotado numa unidade de exploração e produção, né? Eu tô fazendo um projeto muito interessante que remonta também um pouco o tema da minha tese de mestrado, que é a produção de um biocombustível a partir de uma oleaginosa brasileira, né? Que no caso é a mamona. Então é muito interessante a gente estar trabalhando ao mesmo tempo com a produção de petróleo, que é matéria-prima para a produção dos combustíveis fósseis,
E a gente está buscando já alternativamente fontes renováveis, pode ser a soja, girassol e mais especificamente no caso que eu estou estudando, a mamona. A gente está produzindo um produto que vai substituir parcialmente o diesel de petróleo. Então a gente está começando a aprender a ideia de conviver por mais tempo com o petróleo. Quer dizer, se a gente continuar a produzir e consumir petróleo na velocidade que nós estamos trabalhando, a tendência do esgotamento da indústria de petróleo é muito mais premente. Tá? Agora, se a gente souber conviver, né, produção de combustível fóssil e produção de combustíveis renováveis, como o Brasil tem esse potencial imenso, eu acho que a gente vai perdurar mais a indústria de petróleo e sacrificar um pouco menos o ambiente, né? Porque a gente bem sabe que a queima de combustíveis fósseis tem levado à elevação da concentração de gás carbônico na nossa atmosfera, e isso reflete no chamado efeito estufa, que por sua vez eleva a temperatura global da Terra, pode elevar o nível do mar, e além de outras variações climáticas que a gente tem já sinalizado no nosso planeta. Então, eu acho que a indústria de petróleo tem que ter um pouquinho eu acho total a responsabilidade de qual o impacto que a atividade de petróleo, não somente de exploração, mas também a de refino e a de uso dos seus produtos, né, derivados. Então, eu acho que a Petrobras está muito madura nisso. Eu acho que ela abraçou fortemente as energias renováveis, a biomassa, a energia eólica, a energia solar. Então, eu acho que isso é o nosso futuro. Eu acho que a perpetuação da nossa empresa é ela se transformar numa empresa de energia, né? E não necessariamente uma empresa de petróleo. A empresa de petróleo ela é o arcabouço. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter alguns periféricos renováveis. O senhor mencionou o seu trabalho de pesquisa, né? Eu queria saber como que se dá de forma mais ampla, como que se dá essa relação com as universidades, quais são os principais convênios que vocês têm e como que se dá esse retorno, como que vocês têm esse retorno dessas parcerias com as universidades? Especificamente nos projetos de renováveis ou de um modo geral? Não, de um modo geral, assim, principalmente em relação a águas profundas, né? Como que chega para vocês esse produto, se vocês têm participação nas universidades, como que se dá isso? Olha, eu acho que a demanda dos trabalhos universitários, né, com as instituições de ensino e de pesquisa, ela depende muito daquilo que a Petrobras carece. Eu acho que os convênios com as universidades, ela tem que preencher aquelas lacunas onde a Petrobras não é que não tem interesse ou seja um trabalho mais acadêmico. Eu acho que esse é o grande papel da universidade, sem perder o objetivo principal, que é o ensino. A gente também não pode descaracterizar uma universidade para ela servir unicamente como prestadora de serviço. Eu acho que ela tem que ser uma instituição de ensino e, naquilo que ela tem maior competência, ela tem que acrescentar, através de convênios com a Petrobras e com outras grandes empresas, e atender a essa demanda tecnológica. Eu particularmente tenho um convívio muito interessante com as universidades, mas eu também, como vim como professor universitário, eu dei aula aqui na UFRJ, eu tenho receio, sabe, assim, da gente a universidade sofrer uma descaracterização em busca apenas de prestação de serviço. Eu dou aula na universidade como professor convidado e tenho algumas parcerias com alguns institutos, mas sempre com o cuidado de que aquilo que eles podem atender é especificamente aquilo que a Petrobras não necessita ou deseja realizar, ou que realmente a competência maior está na universidade. A gente não pode fazer uma inversão desses valores, tá? Eu acho que o centro de pesquisa da Petrobras, ela tem que ter um marco, tem que ter uma direção. E as universidades que estão no entorno, né? Por um acaso aqui o centro de pesquisa é isso, né? Geograficamente, nós temos o centro de pesquisa e nós temos um entorno, né? Esse entorno, não somente o Fundão, mas a Universidade Rural, a Universidade Federal Fluminense, elas vão abastecer de tecnologia ou de metodologia, mas aonde elas realmente têm a sua competência já consolidada, tá? Eu acho que não é para fazer pioneirismo. Inclusive, eu dou
uma cadeira de mestrado na UFRJ que equivale a polímero na indústria de petróleo. Exatamente, a gente leva para a universidade aquilo que uma indústria de petróleo necessita no tema polímero, e o curso de pós-graduação em polímeros começa a fazer uma linha de pesquisa dentro daquela demanda tecnológica. Por incrível que pareça, eu me identifico muito com o tema de polímero, porque foi a minha formação na pós-graduação. Há uma demanda muito grande, tá, de aditivos de natureza polimérica para as atividades da indústria de petróleo. Então, se a gente não fizer esse linking, né, essa ligação com a universidade, eu diria que a cadeira que eu ministro anualmente, ela ajuda, né, um pouco nessa linguagem, nesse entendimento. Quem entende de polímero e quem entende do processo, aonde esse polímero entra no processo. Então, essa aproximação é fundamental. Então, não somente convênios, mas até ministrar aulas com a visão da indústria de petróleo e com a competência da universidade naquele tema, que vai fazer esse meio de campo. Eu acho que isso está sendo muito proveitoso. Nós temos hoje já pessoas formadas especificamente na área de polímero, que está atendendo espetacularmente bem a demanda da Petrobras no que diz respeito a aditivos químicos. Por exemplo, aquilo que eu comentei com você sobre controle da parafina por método preventivo, um dos métodos preventivos é você adicionar polímeros que evitam que a parafina se deposita. E isso só vai ser entendido no momento em que quem trabalha com polímero entenda como é o fenômeno de parafinação. Então, essa aproximação pode dar bons resultados também. E não apenas convênios isolados, né? Ó, toma, faz isso, ou toma, faz aquilo. Eu acho que tem que ter uma aproximação assim, dia a dia, né? A rotina tem que ser compartilhada. Né? E parceria, exatamente. É uma parceria. Não é um balcão de tecnologia. Toma isso, entrega isso. Eu acho que esse dia a dia na pesquisa é fundamental entre a universidade e uma instituição, uma empresa de petróleo como a nossa. E o senhor acha que isso hoje está funcionando bem ou não? Novamente, é perigoso eu dizer que está 100%. Mas eu diria, até onde eu conheço, até onde eu tenho participado, eu diria que está muito bem. Logicamente que alguns ajustes são necessários, claro, mas eu acho que está indo bem mesmo, melhor do que qualquer outro momento. Está indo muito bem. Sr. Carlos, eu queria perguntar o que o senhor acha de ter participado, né, dessa entrevista, e o que o senhor acha desse projeto Memória Petrobras? Como que o senhor vê tudo isso? Olha, eu estava no meio de um ensaio quando eu recebi a ligação de vocês pedindo para dar essa entrevista, e eu me senti assim um pouco bem patrimonial da empresa, né? Eu falei assim, puxa vida, vou fazer parte da memória da Petrobras. Me emocionou, sabe? Eu larguei tudo, me preparei para vir, porque são 24 anos de empresa, 24 anos de SEMPES, né? E eu já percorri boa parte da Petrobras, mesmo trabalhando aqui, eu embarquei muito, eu fui em refinaria, fui na floresta amazônica, fiz operações fora do Brasil pela Petrobras, né? Me capacitei em algumas áreas também por conta da Petrobras. Eu realmente me sinto parte da empresa. Eu tenho assim, para mim isso foi um presente, sabe? Estar aqui falando com você e falando um pouco da minha experiência, né? Sem dúvida é um presente. Então tá, Sr. Carlos. Só pode, só para fechar, eu queria perguntar para o senhor como que o senhor vê essa diferença de hoje estar trabalhando aqui no SEMPES e essa sua trajetória em vários locais. O que o senhor aponta de diferente para o senhor hoje? De estar embarcado, de estar... A Petrobras eu acho que é uma empresa ímpar, né? Que ela te dá oportunidade de você fazer muitas coisas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho ministrado aula na universidade, em pequenos intervalos, né, do meu tempo aqui, embarcar numa plataforma, ir para uma refinaria ou para um terminal e fazer aquilo que a gente desenvolveu dentro de um laboratório, transferir isso para o operacional, é muito grandioso. Eu acho que
te dá uma experiência profissional muito grande, porque eu acho que não cabe um pesquisador ficar apenas no laboratório engenheirando ou criando modelos, se você não vai na prática colocar aquilo para funcionar, né? Eu sempre segui essa receita. Eu entrei na Petrobras em 1980, sempre fiz esse papel de terminar o trabalho no laboratório, correr para o campo e aplicar. Eu acho que isso me deu muita experiência, viu? Então o senhor vai ao campo para conferir como que está essa... Isso. Conferir não, realmente realizar a operação. Só que tem um grande problema, né? Quando a gente volta com outro pedido de um outro problema acontecido. Então eu acho que isso a gente cresce, né? A gente chega numa plataforma, tem um problema, você trouxe a solução para aquele problema, e aí o gerente entende que você foi eficiente naquilo ali e de repente ele já te liga e te pede uma outra coisa parecida ou próxima àquele assunto. Então você cresce muito, né? Você cria segmentos, né, dentro da própria empresa. Eu acho que isso é um crescimento profissional muito grande, muito bacana. Então tá bom, seu Carlos. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigado pelo convite. Me senti muito honrado mesmo pelo convite. Tá? Obrigada. Muito obrigado a todos.